Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aí colocando mais diríamos assim, um ingrediente nos nossos vídeos, né? Vocês sabem que a gente está aqui batalhando todos os dias para a gente trazer conteúdo bacana aí. Não é fácil. Vocês sabem que canais que não são monetizados acabam vinculando muito conteúdo de qualidade e acabam não tendo retorno, né? Infelizmente. Né? A outra coisa é que tem pessoas que assistem os vídeos até o final e não deixam like. Né? E isso é muito importante para a divulgação do canal. Eu já falei para algumas pessoas que uma coisa que eu não gostaria de fazer era divulgar Pix, etc. Né? Mas a gente vai fazer um processo aqui de divulgar. Por quê? Porque a gente precisa, né, comprar algumas coisas para melhorar o canal, para ter uma câmera boa, de qualidade, né? Que a gente possa fazer imagens bacana, vídeos bacana e tudo mais. Mas enquanto isso, eu só peço a você que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Nós vamos falar hoje, e vocês vão ver que eu vou tentar editar o vídeo hoje, né? Pelo menos nessa gravação aqui. Vamos fazer aí uma abertura, né? Vamos tentar incrementar. Eu trabalho só e tenho que fazer, né? Nós vamos falar hoje sobre o que de fato são os Elohim ou o Elohim, porque Elohim já é plural. Então, o certo não é pronunciar os Elohims. Não existe. O Elohim já é plural, tá? Pelo menos no hebraico. Tá? E sempre que você vê eu falar aqui de Elohim, eu sempre tenho dito aqui para vocês levarem em conta que Elohim é correspondente de Anuna, ou Anunnaki, tá? Ou Anunnaki, certo? E também a gente pode fazer uma correspondência com os arcontes, tá? Mas de antemão, veja, nosso interesse é fazer você ver o seguinte: há nós estamos dentro de uma faixa de sintonia em que os seres ou as entidades que criaram, que fizeram uma intervenção aqui na Terra base, isso também é uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, correto? Talvez eu faça no outro vídeo. Mas o importante é a gente entender que quando você olha a Bíblia e você lê a Bíblia de forma acadêmica e você começa a ter uma leitura da Bíblia muito mais literal, correto? Porque há uma coisa importante sobre essa questão da Bíblia, que é o seguinte: primeira coisa fundamental quando a gente vai ler a Bíblia é ir pelo sentido literal, tá? Então eu vou escrever bem aqui só para a gente tentar gravar isso aqui, né? Literal. E o sentido literal leva em conta, tá? É, o aspecto filológico, leva em conta a semântica, tá? E a gramática, certo? Mas estou escrevendo rápido aqui, né? Então, quando a gente vai fazer uma leitura da Bíblia, o primeiro sentido é o literal. Então, a gente tem que entender o sentido literal como filológico, o semântico e o gramatical. Por quê?
Porque a Bíblia não foi escrita com vogais, foi escrita só com consoantes. Existiu o paleo-hebraico, o paleo-hebraico, o proto-hebraico, e hoje nós temos um hebraico moderno. Tá? E a outra coisa que você precisa entender é que a Bíblia só foi colocada vogais muito depois de Jesus, pelos maçoretas. Tá? Então é possível que a gente tenha traduções muito equivocadas na nossa Bíblia. E você vai entender isso. Tá? Por quê? Eu quero logo colocar isso para você. Tudo o que a gente entende da Bíblia sobre hoje se defender a ideia de um único Deus, a Bíblia não é verdadeira. Tá? Elion, Javé, El, tá? Eles não são o mesmo ser e a mesma entidade, não são. Tá? Isso é importante você saber. Correto? E eu quero mostrar isso para você. Tem uma Bíblia aqui em cima, eu vou pegar ela. Mas vou pegar ela daqui a pouco. Vamos embora fazer esse processo de análise. O que acontece? Quando você ouve a palavra Elohim na Bíblia, os teólogos tentam empurrar na nossa goela abaixo, no nosso cérebro, e fizeram uma lavagem cerebral na cabeça de muita gente por aí, dizendo que Elohim é Deus, quando a palavra é simplesmente plural de Elohá. Elo ou Elohá. Tá? Portanto, não se sabe precisamente o que significaria, mas a tradução mais próxima é deuses, divindades, poderosos. Então, eles eram seres que não eram deidades, eles eram, diríamos assim, vamos usar esse termo para ficar um pouco mais esclarecido. Eles eram uma espécie de divindades lá, tá, lá longe. Eles não eram a fonte, a deidade primordial. Não. Tá? Você vai entender isso ao longo dos vídeos. Tá? Então vamos aqui a um texto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, observe aí. Os Elohim, tá? Os Elohim de outros povos são mencionados e abordados várias vezes no Antigo Testamento. Essas passagens sugerem que esses Elohim estrangeiros eram semelhantes a Javé e tinham habilidades e hábitos idênticos. Preste atenção nisso. Tá? Isso é fundamental. Vou pegar aqui a Bíblia, porque aí a gente vai tirar uma conclusão rapidinho. Esse barulho é da cadeira, tá? Não vão imaginar outra coisa. Então, eu vou pegar aqui as Bíblias, tá? Porque eu sou daqueles que gostam de fazer estudos, né? Então, eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, nessa tradução aqui, ó, Restauração das Escrituras, eu vou pegar aqui um texto que está aqui no livro de Gênesis, tá? No capítulo 31, versículo 53. Tá? Versículo 53. Você vai entender aqui. Deixa eu pegar a Torá, tá? Olha aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma tradução feita por judeus. Tá? Então eu vou pegar o Gênesis 32, 31, quer dizer. Né?
o Gênesis 31. Só encontrar aqui, tá, gente? Que é assim mesmo. A gente aqui faz tudo, né, para a gente fazer o melhor, né? Então vamos aqui pegar. Olha o que diz aqui nessa tradução. Presta atenção, tá? Deixa eu ampliar aqui só para a gente fazer isso. Olha o que diz o texto nessa aqui, ó, a Torá. Torá Plaud, tá? Da União do Judaísmo Reformista, tá? Então ele diz, o versículo 53 diz o seguinte: que ambos, preste atenção, tá? Que ambos, o Deus de Abraão, e o Deus de Nacor, o Deus de cada um dos nossos pais, julguem entre nós. Você observou? O que é que isso aqui diz para nós? Que eles estão fazendo um juramento e colocaram como incremento desse juramento os dois deuses, o Deus de Abraão e o Deus de Nacó. Essa é a tradução aqui. Quando você pega esta tradução aqui, você vai ver uma coisa que é muito importante. É preciso fazer a leitura literal, porque às vezes as pessoas não confundem, tá? Porque quando você vai olhar uma tradução dessa Bíblia ali, o que é que eles vão colocar? Eles vão colocar o Deus de Abraão, a palavra Deus maiúsculo, e o Deus de Nacó minúsculo. Como se aquele Deus de Nacó fosse menor, fosse um Deus lá de, né? Que não tinha nada a ver com o Deus de Abraão. Presta atenção. Agora, quando você pega esse aqui, ela diz o seguinte: o Elohim de Abraão e o Elohim de Nacor, os Elohim dos seus avós, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Suabá e Tijá, que o Elohim de Abraão e o Elohim de Jacó, o Elohim dos nossos pais, julgue entre nós. O que é que significa? Que aqui está claramente identificado dois Elohim. O Elohim, a palavra Elohim é plural. Se for colocar assim, o Deus de Nacor e o Deus de Abraão, se tiver no singular, né, a palavra, eles criaram uma gramática que a palavra seguinte, se for Elohim, tem que ser traduzido no singular. Mas em tese seria os deuses de Abraão e os deuses de Nacor. Mas é preferível deixar a palavra Elohim sem traduzir. Tá? Mas você verifica que existe o Elohim de Jacó e o Elohim de Abraão e o Elohim de Nacor. Não são as mesmas figuras, não são os mesmos seres. E foram chamados para serem o incremento daquele acordo entre os dois. É só ler o capítulo 31 todo de Gênesis. Você entendeu? Tá? Então não pense que... É por isso que quando você pega uma tradução em português, é triste a gente ver, mas as pessoas continuam por aí
com fundamentalismo religioso, mas elas não conhecem nada da gramática hebraica, não conhecem nada da filologia, não conhecem nada de semântica. Nossa! Entendeu? Então, é preciso a gente entender isso. A Bíblia cita para mais de 23 Elohim. Isto é, cita para mais de 23 deuses. 23 seres, além de Javé. Porque Elion, por exemplo, não é Javé. Ok? Não é Javé. Aí você deve me perguntar, bem, se ele não é o Deus de todo... Não, não deveria ser o Deus de todo o mundo, o planeta. Quem disse? Né? Em Deuteronômio 32, o que é que vai dizer em Deuteronômio 32, 8? Tá? Deixa eu pegar aqui para você mais uma vez. Aqui, ó. Essa tradução. Deuteronômio 32, 8. Já vou mostrar um negócio aqui para você. Olha o que diz. Quando Elion, que é outra divindade, é outro ser, dividiu para as nações suas heranças, quando ele separou os filhos de Adão, ele definiu os limites das nações de acordo com o número dos Malaquim celestial de Elohim. Olha só, essa tradução também está equivocada, porque aqui é segundo o número dos filhos de Elohim, ou melhor, Bnei Elohim, quer dizer, dos filhos dos deuses. A tradução correta é filho dos deuses. É porque esse pessoal que vão traduzir Bíblia é o seguinte, ele vê lá que é assim, mas ele falou, poxa, a gente botar isso aqui, o cara vai entender de outro jeito. Não tem nada a ver com Malachim, com anjos celestiais de Elohim, de acordo com os anjos celestiais de Elohim. Isso é um absurdo. Tem nada a ver. Mas sigamos em frente. O versículo 9 do capítulo 32 de Deuteronômio diz assim, pois a porção de Javé é seu povo Jacó. É seu povo. E Jacó a sua herança atribuída. A quem foi dado o Deus Javé? O que é que ele recebeu como herança? Simplesmente o povo de Jacó. Está assustado? Deixa eu mostrar aqui um negócio para você. Tá? Olha só. Talvez você nem vá ver isso aqui, né? Mas eu vou tentar mostrar para você. Olha aqui. Você verifica que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas vamos pegar só os descendentes de Sem. Ele vai ter um descendente chamado Eber, da onde surgiu a palavra hebreu, Ibrim. Tá? E desse Eber, tá? Vai ter o Terá. Terá, certo? E o Terá vai ter 3 filhos, olha só. Abraão, Nacor e Arã. Tá? Bem aqui, ó. Certo? Abraão vai ter quantos filhos? Isaac e Ismael. Ismael vai ser o quê? A descendência dele vai se tornar os ismaelitas. Os árabes. Tá? Isaac vai ter um filho, 2 filhos. Um é Jacó e o outro é Esaú. Jacó vai ter o nome mudado para Israel. É grupo aqui de Jacó que foi dado para Javé. Mas todos eles aqui são hebreus. Preste atenção. Não foi dado para Javé todo o povo hebreu. Foi dado uma parte do povo. Bem aqui, ó. Jacó. Por quê?
Vocês vão ver que Nacor teve como filho Labão e o Arão teve como filho Ló. Tá? E observem que quando o povo de Israel começou a lutar, eles lutavam entre eles, parentela. Quer ver? Ó? Os Moabitas e os Amonitas são da descendência de Ló. E o que era Ló? Quem era Ló? Filho de Arã, que era irmão de Abrão. Né? Os Amonitas, descendentes de Ló. Os Adomitas e os Amalequitas, descendentes de Esaú. Tá? E os Medianitas eram uma outra descendência também de ramificação daqui. Vocês estão me entendendo? Javé não era o Deus de todos os hebreus, era o Deus desse grupo aqui do Jacó. Porque o Elohim de Nacor era outro. Tá? O Elohim de Nacor era outro. Então, não adianta as pessoas virem com aquele fanatismo religioso e dizer, não, só tem um Deus na Bíblia. Não, não tem só um Deus. Até porque se tivesse um único Deus, não, como é que ele iria dizer, eu sou Elohim, não terás outro Elohim diante de mim? Que existia outros Elohim. Javé era o Deus apenas da família de Jacó. Ok? E eu vou fazer um outro vídeo mostrando para você a causa é morte de Jesus. Tá? A causa é morte de Jesus. Tentaram incutir na cabeça de todo mundo, por causa do apóstolo Paulo, que Jesus morreu pelos pecados, e todo mundo se sente culpado pela morte de Cristo. Né? Quem matou Jesus fomos nós. Né? Eles não dizem nem que foi os judaítas e nem que foi Roma. Eles querem jogar a responsabilidade na costa de um monte de gente babaca que fica por aí dizendo, não, eu fui culpado porque ele foi crucificado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Saia dessa caixinha. Urgente. O tempo está se abreviando. Tá? Então, o Elohim tinha uma tecnologia avançada. Tá? Os Elohim, eles eram vários. Para os nossos ancestrais. Viveram mais do que os humanos, mas eram mortais. Eles morriam. Eles morriam. Oh, não diga. Morriam. Morriam. Salvo engano, o Salmo 88 ou 82 fala, né, exatamente isso. Mas como humanos, vocês irão morrer. Tá? Eles eram mortais. Eles só tinham uma vida muito mais extensa do que os humanos. Né? Tinham armas e ferramentas que podiam fazer maravilhas. Eles eram mais poderosos e instruídos, mas podiam ser abandonados, traídos e enganados. Esses Elohim, incluindo Javé. Tá? Assim como os humanos, porque sabiam muito, mas não eram oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. Você está me entendendo? A gravidade que fizeram com isso foi pegaram a filosofia platônica e inseriram dentro da interpretação da Bíblia, para apresentar para nós um Deus espiritual, que não existe. Tá? Que não existe na Bíblia. Não é que ele não exista, ele existe, mas não é o Deus da Bíblia.
O espaço de um pequeno artigo permitiria apenas resumir brevemente alguns aspectos dos Elohim que eu descrevi nesse novo livro, né, que o escritor está. Ainda assim, talvez não seja supérfluo terminar mencionando algo sobre o fascinante termo bíblico ruach. Este termo sempre foi traduzido como espírito. Tá? Por influência da cultura grega e da chamada versão da Septuaginta da Bíblia, que traduz por pneuma. O termo hebraico antigo, ruach, na verdade tinha significado muito definido e concreto, pois significava vento, respiração, ar em movimento, vento de tempestade, e, em um sentido mais amplo, aquilo que se move rapidamente através do espaço aéreo. Aquilo que se move rapidamente através do espaço aéreo. Ruach, ruach tinha esse sentido. Nas traduções da Bíblia moderna, o termo ruach sempre traduzido como espírito, porque responde às necessidades espiritualistas da teologia monoteísta. Veja, eu não estou querendo dizer para você deixar de acreditar em Deus, eu só estou querendo que você entenda, para que mais tarde, com as revelações que estão vindo aí e que vão vir à tona, você não se assustar e não perder a fé. Ok? É importante pensar fora da caixa. Não você. Né? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, porém, este ruach parece estar voando pelos ares, fazendo barulho e levando as pessoas de um lugar para outro, com um forte estrondo e manifestações visíveis, decolando e pousando em localizações geográficas específicas, em locais muito de maneiras concretas. Tá? As duas passagens seguintes ilustram o que acabou de ser dito. Então vamos ler. Eu não vou pegar a Bíblia porque está aqui o texto, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Diz o seguinte: o ruach me ergueu. Preste atenção. Leitura literal. Não é leitura espiritualista. O ruach me ergueu e me levou ao portão da casa de Javé, que está para o leste. Ali à entrada da porta estavam 25 homens, e entre eles vi Jazanias, filho de Assur, e Palatias, filho de Benaia. Preste atenção na expressão me ergueu e levou. Quem fez isso? O ruach. Que é outro termo que não deveria ser traduzido. Deveria ser mantido na Bíblia. Tá? Mas vamos ao outro texto aqui. Olha só. Aqui talvez fique mais claro ainda. 2 Reis 2, 16, 17. Vejam, disseram eles, nós, seus servos, temos 50 homens capazes. Deixe-os ir e procure seu mestre. Talvez o ruach do Senhor o tenha apanhado e colocado em alguma montanha ou vale. O ruach, tá, de Javé tenha apanhado e o colocado em alguma montanha ou vale. Como é que um espírito... Eu acho engraçado esse povo. Aí quando eles vão fazer essas pregações aí nos púlpitos, eles pegam esse texto, fazem uma interpretação espiritualista, tá? E eu irei fazer um vídeo falando sobre o arrebatamento. E vou mostrar para vocês que essa história do arrebatamento, do jeito que é colocada nessas igrejas
de espiritualismo, né? É tudo uma fantasia, bobagem. É outra coisa que vai acontecer completamente diferente. Então esse ruach aqui pega, transporta pessoas, leva pessoas, bota no vale, bota na montanha. Tá? Não, respondeu Eliseu, não os envie. Mas eles persistiram até que ele ficou com vergonha de recusar. Então disse, envie-os. E eles enviaram 50 homens que o procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. O que é que se está falando aqui? Hoje, eu quero dizer isso aqui para você, hoje, está claro para nós que o ruach não era um espírito. O ruach era um transporte. Eu vou chamar isso de transporte. Eu não vou nem chamar de espaço mais para depois ninguém vir dizer assim, ele está falando de ET. Mas se nós estamos falando de Elohim e Anunnaki, você pode acreditar que eles tinham tecnologia para isso. E seja lá o que for o ruach fazia barulho e movimentava uma grande quantidade de ar. Lá no Gênesis, quando diz e o ruach de Elohim, tá? Estremecia ou sobrevoava a face das águas. É só ter um pouquinho de mentalidade que a gente liga uma coisa com a outra. Ok? Aí fica o pessoal aí, não. Ruach é espírito. Você quer um outro exemplo? Eu não vou aprofundar, só vou citar. Olha só. Quando você pega o Novo Testamento no dia de Pentecoste, olha o que aconteceu lá. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de súbito, um forte vento impetuoso, um barulho estarrecedor, encheu a casa aonde eles estavam. E línguas de fogo se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de ruach. Só que lá, no Novo Testamento, como é grego, colocaram a palavra pneuma. Mas vocês viram o barulho? Né? Enorme quantidade de barulho. Vento se movendo com grande velocidade. O impacto é só ler. Atos dos Apóstolos 2. Você vai entender. Se você tirar a teologia da sua cabeça, você vai entender. Agora, se você ler com essa teologia que tem aí, meu amigo, não tem jeito não. Né? Muito bem. Então, o escritor diz assim, deixe a palavra ruach sem tradução. E é verdade. Como o leitor pode ver, se você seguir a exegese monoteísta e substituir ruach por espírito, as passagens se tornam incompreensíveis. Mas é difícil interpretar espiritualmente o termo ruach sem distorcer o significado do texto. Isso está claro para nós. Dou inúmeros exemplos semelhantes sobre ruach e outras palavras e passagens bíblicas em o livro Deuses da Bíblia, sempre destacando o conteúdo e o realismo da língua hebraica antiga e da cultura semítica antiga, que era a cultura de um povo pastoril que Javé havia encontrado no deserto sem terra. A quem foi dado, preste atenção, volte o vídeo. Javé não era o Deus de todos os hebreus, era Deus apenas de Jacó, da casa de Jacó.
não da casa de Ismael, nem da casa de Saul. Tá? Seguindo aqui, já nos aproximando do final, comecei e terminei Deuses da Bíblia com o mesmo espírito que me moveu 25 anos atrás, quando peguei meu caderno rosa e descobri o pequeno erro que iniciou a minha carreira profissional como tradutor do Antigo Testamento. Tá? Então, eu quero encerrar, eu só peguei esse texto, porque esse cidadão, chamado Mauro Briguino, ele é conhecedor do hebraico, do grego e do latim. Tá? Pena que ele não tem livros no Brasil. Tem um único livro. Eu não sei porque as editoras brasileiras nunca pegaram os livros desse homem que iriam fazer mega sucesso. Né? Mas está claro para nós. Né? A palavra Ruach, a palavra Elohim, a palavra Gabod, que é glória, não deveria ser traduzido. Por quê? Porque a palavra Gabod tem um sentido muito mais profundo do que glória. Porque a palavra Gabod quer dizer aquilo que é pesado, aquilo que tem peso. E aí as pessoas ficam gritando aí, oh, glória, glória a Deus. Não tem nada a ver, gente. Desculpa. Eu não quero tirar sua fé, eu não quero tirar sua crença. É porque passe a olhar a Bíblia com outros olhos e você vai descobrir a verdade nítida, clara, transparente na sua frente. E aí você vai tomar a pílulinha para você sair da Matrix. Ok? Olha, eu peço a você mais uma vez, me ajude a expandir esse canal. Há muita coisa a ser feita. Quanto mais pessoas acordarem, despertarem, gente, e a gente vê o que está por vir, ou por vir, melhor, é algo que vai chocar as pessoas. E os senhores do mundo sabem disso. Tá? Então, sejamos muito, mas muito mesmo, despertos, acordados. Que a gente expanda a nossa consciência e a nossa percepção espiritual. E a gente vai sair de dentro de uma caixa. Você vai sair e vai começar a ver a realidade diante de você. Tá bom? Por favor, mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se nesse canal, divulgue, toque o sininho, faça tudo o que tem direito, por favor, e me ajude a ir mais longe. Com a sua ajuda, tenho certeza que a gente pode ir. Se você quiser saber o Pix, é só fazer um comentário aí embaixo, dizer que eu mando para você o Pix, ok? Para você ajudar, quem sabe a gente poder equipar melhor aqui o nosso local, o nosso cenário, melhorar a câmera, enfim. Tá? Forte abraço.